Então, boa tarde, pessoal. Desculpe aqui pelo problema técnico. Eu sou Alexandre, como o Adriano informou, eu sou gerente de operações na iBliss, uma empresa de segurança daqui de São Paulo. Eu sou de Salvador, trabalho lá de Salvador e venho aqui de vez em quando. Sou professor também em alguns cursos de pós-graduação em segurança da informação lá em Salvador, né, na Bahia, e sou cofundador da Nubank Security Conference, que é uma conferência de hacking lá na Bahia, que acontece todo mês de novembro. Esse mês aconteceu a segunda edição. É um evento extremamente técnico, então vocês estão convidados para o próximo ano. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre resposta a incidentes, né? Normalmente, eu vim da área de proteção, defesa. Então, eu sempre trabalhei mais na parte de hardening, de implementações de medidas para mitigar ameaças dentro de infraestruturas. Mas, com o tempo, principalmente você trabalhando no lado ofensivo, que eu venho trabalhando ultimamente bastante no lado ofensivo, você percebe que existe uma dúvida, né, principalmente em grandes infraestruturas. Quando você fala em pequenas e médias empresas, isso aí já é gritante. Quando você chega em infraestruturas grandes, aí você vê que o negócio está ficando pior. Por quê? Alex, não, uma empresa muito maior tem mais condições financeiras para bancar equipamentos de segurança, mas nem sempre é assim que acontece, principalmente por causa do monitoramento. Então, as ferramentas de proteção estão preparadas para acompanhar a evolução das ameaças? Eu já digo que não, né? Então, muitas ferramentas que nós utilizamos hoje, como proteção de borda, proteção de profundidade, não estão preparadas para mitigar, principalmente, novas ameaças, né? Então, aqui eu tenho notícias, até um pouco antigas, mas não quer dizer que ontem, se você olhar os sites especializados na área de segurança, vocês vão ver as mesmas informações. Conteúdo sendo disponibilizado indevidamente, né? Você vê, por falta de controles internos, bancos de dados sendo disponibilizados. Você vê sistemas operacionais, que antigamente nós achávamos que eram sistemas operacionais extremamente seguros, sendo com vulnerabilidades públicas. Então, você vê todo tipo de ataque acontecendo todo dia. Todo dia são disponibilizadas informações sensíveis, todo dia servidores são invadidos, inclusive de empresas que trabalham na área de segurança. Perfeito? Então, hoje, será que essas empresas não se protegem? Acredito que sim, né? Então, fora isso, você tem... a gente se preocupa muito com ameaças externas, né? Pô, o cara está na internet, está escaneando o meu servidor, está tentando fazer um brute force, está tentando explorar minhas vulnerabilidades. Mas, eventualmente, você esquece dos insiders, né? As pessoas que estão dentro da empresa. Essas são mais perigosas do que as pessoas que estão fora. Se vocês olharem aqui, nessa pesquisa, que 31% dos insiders são, de informações vazadas são os atuais funcionários das empresas, ou terceirizados, né? Ou os próprios consumidores. Então, veja a diferença de pessoas de fora para pessoas de dentro da sua infraestrutura. Então, eventualmente, você monitora quem está vindo de fora para dentro e esquece das informações que estão saindo de dentro para fora. Então, muitos leaks, muitas informações vazadas, não foi o cara que invadiu o banco de dados, fez uma cycle injection, não. Foi um próprio funcionário que vazou as informações, por N situações. Beleza. Fora isso, tem o mercado do Zero Day, né? Vulnerabilidade, você descobre, o cara não sabe lá que tem correção e disponibiliza na internet. Fora isso, o mercado grande foi disponibilizado há pouco tempo, uma empresa, a tabela de preços. No topo,
Quem ganha dinheiro, na verdade, é quem descobre vulnerabilidades de OS X, qualquer coisa ligada a iOS. Mas, se você descobrir uma vulnerabilidade de Joomla ou WordPress, no Core, na verdade, você já ganha $5.000. Pensa aí, se você passar um tempo pesquisando, encontrar umas 4, 5 vulnerabilidades de Joomla ou WordPress, de um CMS desse, você compra o carro. Perfeito? Então, o negócio já partiu para esse nível. Beleza. E como vocês se previnem hoje? Vocês se previnem utilizando um antivírus, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma consultoria e é engraçado, você chega para a empresa, não, como é que você está? Eu estou querendo me proteger contra a fraude. Pô, nós temos essa solução, essas medidas, você quer fazer o quê? Ele, não, eu quero botar um antivírus. Contra a fraude? Quer dizer, fica aquela falsa sensação de segurança. Por quê? Não é porque o antivírus não presta, você tem que ter, mas ele é baseado em Pattern Match, quer dizer, ele é baseado em assinatura, ele é baseado em update, você tem que atualizar, se você colocar um antivírus e deixar offline aí por uma semana, praticamente você tá ferrado. Né? Então, você depende de update. Fora isso, você tem que trabalhar em cima de heurísticas. Então, é uma tecnologia que existe bypass. Existem técnicas evasivas contra antivírus que, eu digo a vocês, 100% eu consigo bypassar 100% dos antivírus que existem. Então, nenhum identifica. Certo? Existem várias técnicas evasivas contra antivírus. Então, não quer dizer que, só porque você está com antivírus, o melhor que seja do mercado, ele não pode ser bypassado. Outra, o IDS-PS. Eu tenho meu IPS aqui na borda, identificando tudo. Cara, se a pessoa não souber ler os alertas do seu IDS ou do seu IPS, você não tem nada. Muitas pessoas, muitas empresas, só o fato de colocar um SNOR e ter o maior orgulho de dizer, não, eu tenho um SNOR aqui na rede, eu tenho um Sourcefire. Mas se você não tiver uma pessoa competente, auditando, analisando, identificando os alertas e criando novas assinaturas ou melhorando as assinaturas existentes, você não tem nada. Quantos profissionais, eu já vi várias empresas com essas ferramentas e não tem um profissional capacitado para analisar os dados existentes nessas ferramentas. Então, você não tem nada. Você só tem uma caixa, lá, sem fazer nada. Perfeito? E continua seguindo as mesmas tecnologias de update e pattern match. Quer dizer, se você utilizar técnicas evasivas avançadas, é bem provável que nenhum desses, utilizando assinaturas padrões de ataques, vão identificar. Ok, e o velho e bom firewall, né? Que também tem suas falhas. Porque o firewall, você crê que está te protegendo, mas, na verdade, o firewall fecha e abre portas. A função do firewall é essa. Agora me diga, você tem lá o seu firewall dizendo que o servidor só tem a porta 80 para fora. Ok, está fechado, está perfeito. Mas se esse servidor web não está atualizado e não tem medidas de mitigação em profundidade lá no SEO e no seu serviço, você vai ser invadido. Se o cara descobre um Zero Day do seu servidor web, IIS, Apache, Nginx, ele vai explorar a sua falha, independente do firewall que você esteja utilizando. Perfeito? Então, você não quer dizer que... Pro Alex, você está dizendo então que eu não preciso ter antivírus, que eu não preciso ter um IDS e que eu não preciso ter o firewall. Não, estou dizendo que você tem que ter tudo. Mas você tem que trabalhar em outras camadas. E é o que eu quero alertar. Então, como se prevenir? Primeiro, utilizando processos e procedimentos, né? Adotando processos e procedimentos de segurança, conscientização, tudo isso dentro da empresa, além das ferramentas. E seguir uma lógica, um processo que é planejar, auditar, corrigir, monitorar. Constante, isso aqui não pode parar na sua empresa. Planejamento. Por que planejamento? Eventualmente, a sua empresa vai crescer, você vai adquirir novos computadores, novos empregados entram constantemente, novos notebooks,
tecnologias móveis. Se você não tiver um planejamento para implantação desses caras, você só vai colocar caixas e mais caixas, pessoas desnorteadas, pessoas que fazem cursos de pentest na web, pessoas que fazem cursos de pós-graduação, e essas pessoas são as pessoas que vão onar a sua empresa. São seus próprios funcionários, seus estagiários, seus técnicos, que estão querendo crescer na vida, né? Querem virar pentesters. Onde é que ele vai fazer? Ele vai fazer na rua? No banco? Não, vai fazer dentro da sua empresa. Então, é isso aí que você tem que fazer. Você vai auditar, então, você vai fazer, seja lá TDI, gestão de vulnerabilidade continuada, você vai entender como está a sua infraestrutura, né? Você vai corrigir, então, identificando as falhas na auditoria, você vai fazer um plano de correção. Isso constantemente. E não são correções só de atualização, aplicação de patches, não. São correções de configurações não, mal feitas, configurações padrões. Você não utiliza baselines para configurar seus serviços e servidores, seus sistemas operacionais, qualquer coisa. Agora mesmo eu estou fazendo um baseline de robô de backup. Robô de backup? Você vai fazer baseline, hardening em robô de backup? Sim. Fazer baseline dentro de... Fazer hardening de robô de backup. Então, é nisso que você pensa. Qualquer dispositivo que esteja conectado na sua rede precisa ser configurado corretamente. E, por fim, o monitoramento, que também é tão importante quanto qualquer um desses caras aqui. Ok. O que você vai auditar, como eu falei, ativos, aplicações, sistemas, pessoas. Auditar pessoas, isso é legal, né? Auditar pessoas, fazer engenharia social, fazer o gerenciamento de ameaças tecnológicas, que é a gestão continuada, pentesting e a monitoração continuada, que é o que eu quero tratar hoje aqui. Vamos para uma situação que aconteceu, é uma situação real, e vocês vão entender como o monitoramento ajuda nessas situações. Foi possível identificar que, em certos horários do dia, ocorreu um grande fluxo de pacotes saindo da rede interna para a internet, deixando a rede lenta, botnet. Após horas de análise, Severino, sysadmin, o cabra da peste, identificou o servidor comprometido e localizou os seguintes arquivos dentro do diretório /tmp, o John the Ripper, Shadows e PassWD, e um arquivo contém as senhas craqueadas, quer dizer, o cara foi onado. Isso significa, nessa situação real, esse servidor estava desta forma há 6 meses. 6 meses identificavam que de um servidor, que não havia monitoramento, em certo horário, a rede caía, porque esse cara estava detonando de dentro para fora. Sabe o que é a forma de mitigar o problema? Até eu entrar no circuito e entender o que foi que estava acontecendo? Reiniciava o servidor. Reinicia. Aí reinicia. Não, descobria. Quem é o cara? IP tal. Beleza. O que é que faz? Reinicia. Reiniciava o servidor. Parou o ataque. Pô, que legal. Está toda a rede voltou ao normal. Todo mundo pode ir para casa. 6 meses. Até identificar isso aqui. O servidor era um servidor de arquivos do atacante. Ok? Então, por que o monitoramento é importante? Se você estiver monitorando, mesmo que seu servidor esteja vulnerável, você vai ser proativo e não reativo, e principalmente reativo após 6 meses. Perfeito? Então, você vai identificar que existe uma ameaça, quem é o cara, para onde ele está indo e o que foi que aconteceu. Você tem que mapear isso. Então, é aí que entra a monitoração continuada, onde você vai coletar informações de seus servidores, do seu firewall, do seu IDS, todos os ativos, aplicações, todos os hosts, vão centralizar informações nesse cara, certo? Que é o sistema de gerenciamento de eventos. Daí, a partir da correlação dessas informações, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar alertas para você, ou por e-mail, ou abrir um ticket no seu sistema de ticket, ou executar alguma ação, por exemplo. Um cara está fazendo um brute force. O que é que você vai fazer?
depois de tantas tentativas, pode bloquear ele, executa algum comando para fazer isso. Ou então me envia o usuário que esse cara está utilizando para quem é a origem, bloqueia a origem, faz qualquer coisa, mas você tem que ter uma ação. Então, a partir disso também você vai gerar relatórios, entender o que vinha acontecendo dentro de sua infraestrutura. A ferramenta que eu gosto de tratar é uma ferramenta open source, até bem conhecida, é uma ferramenta antiga, mas que está sendo bem adotada nos últimos tempos, que é o OSINT, né? O OSINT, ele trabalha várias camadas. Ele faz a parte de Assessment Discovery, então ele faz quando você instala, ele vai lá e identifica todos os ativos dentro de sua infraestrutura. Depois, ele ativa uma análise de vulnerabilidade dos seus hosts. Então, ele vai lá, faz uma análise dos seus hosts, dos seus ativos, tudo, e deixa um relatório dessas vulnerabilidades. Daí, ele faz também detecção de ameaças da sua infraestrutura, seja wireless ou sua rede. O monitoramento do comportamento, por exemplo, uma máquina, um desktop, está fazendo conexões na porta 445, lá, CMB, em 389, 139, 137, em várias máquinas. Isso significa o quê? O worm, né? Então, o que é que ele faz? Ele já vai alertando, ó, princípio, aparentemente existe um worm na rede, a origem da máquina a origem dessas conexões inválidas é esse cara. Então, você começa a identificar pontos de falha dentro de sua infraestrutura. Daí você faz a correlação de eventos. Então, a partir de todas essas informações aqui, você gera a sua correlação. Você identifica, você vai fazer a base de inteligência. A arquitetura dele é baseada em várias ferramentas open source. Então, ele tem ferramenta de identificação de host, de análise de vulnerabilidade, detecção de intrusão, ferramentas que obtêm informações de sessão, vários tipos de ferramentas de monitoramento, ferramentas de host IDS, de NetFlow. E daí você pega esse conjunto de informações, né, esse monte de informações, normaliza e gera uma saída para você. Essa saída já é tratada, toda normalizada, então você obtém informações não só disso, também como syslog, ele coleta vários tipos de informação. Então, ele coleta, vincula a política que você criou, faz a gestão do risco, correlaciona e guarda essa informação em banco de dados. Ok, aqui é um exemplo dessa correlação. Eu tenho um atacante explorando uma vulnerabilidade de IS em um dos servidores, mas a ferramenta já fez a análise de vulnerabilidade, já identificou esta falha, e ele identifica que a conexão que esse cara vem fazendo logo, não sei por que essa bandeirinha aqui, mas a correlação, a requisição que esses caras estão fazendo nesse servidor já foi identificada na análise que pode ser um ataque direcionado. Então, ele já correlacionou todas as informações e já gera o alerta para você. Então, ele já vai ser sempre proativo, não vai ser reativo. Daqui é um exemplo de brute force. Ele vai lá, ele faz a primeira correlação. Ó, o cara errou uma senha. Beleza, isso é normal, né? Você, primeira vez, digitou, tá. Depois ele vê, não, velho, um cara autenticou e mais 10 tentativas falhas. Isso aí já tem coisa, já está cheirando mal. Daí a pouco ele vê de onde vem a tentativa de conexão. China? Rússia? Leste europeu? Não. Aí é um ataque. Então, ele já faz o bloqueio. Perfeito? Daí, também, aqui é outro exemplo de correlação, né, seguindo a mesma lógica lá do IS. E existem alguns casos que, muitas vezes, a gente pensa isso como uma questão de inteligência tecnológica, e não é. Isso aqui pode ser utilizado para vários tipos de negócios, né?
Por exemplo, eu já trabalhei num caso de fraude, onde eu não mapeei vulnerabilidade, não mapeei nada na rede, eu só mapeava o negócio. Uma empresa que trata de seguros, uma seguradora, queria saber vincular. O cara comprou com aquele CPF, comprou 10 títulos de consórcio, ou mais. E está resgatando isso de uma vez só. Isso aí, às vezes, eu estou dando um exemplo, caracteriza lavagem de dinheiro. Imediatamente, quando ele correlaciona todas essas apólices, depois com o CPF, imediatamente, o analista de negócio, o cara da gestão de segurança, não é o técnico, recebe um alerta no celular. CPF tal fez isso, isso, isso e isso. Imediatamente, ele já aciona a área de fraudes para investigar a situação. Então, isso aqui está em funcionamento com o OSINT. Então, a gente está analisando vários tipos de informação obtidas em banco de dados, correlacionando de acordo com a política criada por nossa inteligência. Daí, gerou essa questão de fraude. Isso vem ajudando essa empresa muito na correlação de fraudes. Beleza? Também, você tem a parte de infraestrutura, como um exemplo que eu dei ali do brute force, ou se você tem um ataque direcionado, ou um worm, sei lá. E a questão de segurança também, com a gestão de vulnerabilidades. Então, você identifica constantemente quais são os servidores com o grande número de vulnerabilidades críticas, tudo isso. Então, você começa a ter ações mitigadoras. Beleza. Aqui eu quero mostrar um pouco da ferramenta. Vamos ver se eu consigo jogar minha tela para cá. Deixa eu transformar aqui. Eu vou mostrar. Pronto, aqui. Aqui é a ferramenta. Deixa eu ver se está realmente logado ou se é cache. Acho que eu vou ter que autenticar novamente. Isso se eu não cair da internet. Pronto, ok. Então, aqui é um pouco da ferramenta. Você já cai na dashboard com os gráficos, informações do que vem acontecendo. Daqui você pode tirar medidas, números. Eu quero mostrar aqui a parte de inteligência. É aqui onde eu defino o que eu quero que seja alertado, de onde eu quero, como eu quero, qual ação eu vou tomar, dentro das políticas. Fui no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui eu tenho algumas políticas já. A minha política de brute force está aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é melhor. Aqui, ó, alerta brute force. Então, se o cara fez alguns tipos alguma falha de autenticação, se ele executou ataques de brute force, mesmo utilizando ferramentas, então aqui eu já vou ter uma ação, que é normalmente abrir um ticket. Na verdade, eu abro um ticket na minha ferramenta de ticket. Então, eu tenho um lugar centralizado, onde sai esse alerta, eu identifico lá e a equipe de monitoramento já pode avisar e obter informações maiores com os clientes. Às vezes é um usuário louco lá que realmente esqueceu a senha, está revoltado e continua digitando, né? Sei lá. Então, eu tenho essa análise em tempo real. Provavelmente deve sair. Aqui eu tenho, aqui, ó, falha de autenticação. Isso aqui está em produção, então eu tenho várias informações sendo apresentadas. Se eu chegar aqui, eu obtenho maiores informações do que é a normalização. Então, eu sei lá quem é a origem, o que é que o cara está fazendo, qual o destino. Eventualmente, eu posso botar na informação até o usuário e a senha que o cara está tentando utilizar. Então, eu recebo no alerta essas informações, já que eu normalizo todos esses casos. Tenho aqui o geolocation. Então, eu posso definir que eu não quero, que eu quero bloquear qualquer acesso a um servidor
de origem... Meu site não é acessado pela Rússia, pela China, então daí eu defino que eu não quero que esses caras nem cheguem perto. Então, eu vou receber alertas já de bloqueio. Eu também tenho aqui já inteligências uma base de inteligências que vem da internet, então pesquisas, ataques recentes, tudo isso vai sendo alimentado, então minha base de conhecimento é atualizada em tempo real. E eu posso também criar regras, minhas próprias regras, eu posso definir, melhorar a inteligência com informações que eu tenho e que eles não têm, por exemplo. Aqui é a parte de análise de vulnerabilidade, então já tem alguns hosts, eu vou lá e deixo isso constantemente em execução. Além disso, eu também tenho uma parte de monitoramento, onde eu posso ser alertado se um host está fora do ar, com o Nagios, né, a ferramenta de monitoramento, quer dizer, dentro de uma plataforma, você tem vários serviços em execução. Então, você não vai ter um servidor de monitoramento, um servidor de análise de vulnerabilidade, um servidor para isso, um servidor para aquilo. Não. Dentro da própria plataforma, você tem várias ferramentas de monitoramento. Aquele cliente que tem análise de fraude utilizando essa ferramenta, por exemplo, ele monitora várias filiais da empresa. Então, ele tem link redundante. Se ele tem um plano de contingência, então, daqui da plataforma, se um link cai, imediatamente ele recebe esse alerta via SMS por e-mail, e ele já entra com o consultor de negócio dessa filial. Cara, eu recebi um alerta aqui, vi que você está fora, e aí? Não, reiniciar o servidor aqui sem querer. Pronto. Ele já sabe que aquilo ali vai voltar. Se, depois de 10, 15 minutos, permanecer down, imediatamente ele já aciona o plano de a gestão de continuidade de negócios e já parte para o link backup. Então, ele vai ser sempre proativo. Então, você tem redução de downtime, redução de ameaça, de ataques desconhecidos, né? Porque você vai dizer assim... eu sei o que estão tentando fazer na minha infraestrutura e você se antecipa. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Aqui você tem deixa eu falar, não vai aparecer nada, não. É isso. Já estou meio que no horário. Então, gente, é isso que eu quero apresentar para vocês. Aqui é um exemplo de um scan. Por exemplo, uma informação interessante. Quando você... Eu acho que alguém já passou por isso aqui, eu tenho quase certeza. Você sobe no servidor, você não publica nada desse servidor na internet, você só deixa a porta 22 aberta. Em 5 minutos, seu servidor é alvo de ataque de brute force. Imediatamente. Então, eu já caí nessa daí. O que foi que aconteceu? Montei o servidor, 6 horas da manhã, eu já não aguentava mais, já queria dormir. Coloquei uma senha fácil. Dormi 5 minutos. Quando eu virei, que eu peguei o notebook, estava do meu lado, o servidor não era mais meu. 5 minutos, só era para fechar o olho e abrir, para continuar meu trabalho. Não existia nenhum serviço publicado, era uma porta 22, que só eu sabia que existia. 5 minutos, o servidor foi invadido e eu vi tudo que o cara fez. Então, tive que refazer o trabalho de uma madrugada inteira. Então, você, a partir daí, você age com inteligência. Começa a estabelecer configuração segura imediatamente. Você não espera estar tudo pronto para você corrigir. Então, aqui é um exemplo clássico disso. Coloquei um servidor, eu também já fiz isso com o honeypot. Coloquei o servidor do honeypot, em cerca de 30 minutos, um cara acessou e eu fui, a partir da ferramenta, analisando cada ação da criatura, né? Para entender como é que o cara fez o brute force, trocou a senha, fez o brute force, entrou no SSH, começou a executar ações de escalação de privilégio, rodou um exploit local, obteve acesso root e virou dono da máquina.
mas era uma máquina virtual, imediatamente eu desliguei, mas eu consegui rastrear todas as ações desse cara. Então, a partir daí, eu gero novas assinaturas, novas ações para o conhecimento de minha máquina. É isso aí, gente. Muito obrigado. Aqui é a oportunidade. E, se vocês têm dúvidas, é agora. Muito bem, temos tempo aí para a pergunta. Alexandre, comentários. Ok? Não? Não? Espera aí, calma. Pergunta remota do Carlos Márcio, em que ele comentou que você disse que 100% de qualquer antivírus do mercado pode ser bypassado. Ele queria saber se, nesse contexto, se você se referia apenas ao Windows e macOS ou também a plataformas Linux. Independente de plataforma, porque, nesse caso, eu vou usar vou bypassar o antivírus para obter acesso à máquina. Então, eu tenho que criar o exploit, lá, o Black DOS, o shellcode, para o payload, até qualquer coisa para o meu ataque, baseado na informação que eu obtenho do meu alvo. Se meu alvo é Linux, eu vou criar a ferramenta lá de exploração, o arquivo de exploração para esse sistema operacional, e aí eu vou encapsular esse cara de algumas formas, usando algumas técnicas, que o antivírus não vai identificar. Por exemplo, eu mando um arquivo de executável para vocês do Minecraft, muito utilizado na internet. Todo pai quer baixar para o filho. Então, você pega a versão mais recente do Minecraft, faz lá o trâmite necessário e manda para a criatura instalar o Minecraft para o seu filho. Imediatamente, quando ele tenta clicar no Minecraft, ele recebe um erro, mas esse erro já fez um serviço malicioso iniciar uma execução na máquina e obter acesso remoto. E o antivírus não identificou de forma alguma. Isso pode ser para Linux, para macOS, para o Windows, para qualquer sistema operacional. Você tem que ter a vulnerabilidade. Nesse caso, a vulnerabilidade foi o fator humano de procurar um arquivo fácil na internet. Perfeito? Acho que... E tem que sair dessa ilusão de que Linux é 100% seguro. Não existe sistema operacional seguro. Acabar com essa maluquice, que isso aí não existe mais. Oi, Alexandre, Vinícius, da Unesp. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria que você comentasse a complexidade da criação da inteligência no CIEM, porque parece que dá a impressão que você pluga um monte de coisa lá, ele já adaptou para uma empresa de seguro. Perfeito. Se pudesse comentar sobre esse processo de criação da inteligência. Muito obrigado, é isso mesmo. Não é fácil. A implantação de um CIEM requer do seu parceiro o conhecimento do negócio, do que você quer monitorar, do que você quer fazer com a ferramenta, e da própria empresa se conhecer. Primeiro, saber o que ele quer da ferramenta, tirar da ferramenta. E outra, você tem que ter alguém capacitado para manter a ferramenta. Dá muito trabalho. Esse projeto, por exemplo, de fraude, isso aí já tem... A gente levou quase um ano trabalhando no projeto. Fez um piloto, ele entendeu o que precisaria fazer, fez um POC, montou toda a infraestrutura, as políticas, scripts, todos os alertas, a gente adequou a ferramenta para a inteligência, para o que ele precisava. Depois a gente colocou em produção com a infraestrutura correta. Então, você tem que, primeiro, se preparar, entender seu negócio, mapear o que você precisa, porque a ferramenta é poderosa. E não é fácil para nenhuma das situações. Eu quero monitorar minha infraestrutura. Não é fácil. Por quê? Você tem sistemas que você não pode, por exemplo, ali ele pega coleta de informações de várias formas. Por exemplo, você pode instalar um agente, que ele vai coletar a informação desse agente, conectar no CIEM e mandar informações para o CIEM, alimentar a inteligência do CIEM. Você tem sistemas que você não pode colocar agente. Um switch, um router, você vai ter que ser agentless. Então, você vai ter que, de alguma forma, obter as informações via SNMP ou o que seja. Então, você já tem um outro empecilho. Existem sistemas que o pior sistema para monitorar é banco de dados.
porque o DBA não deixa você encostar. O cara coloca um cachorro, coloca um leão, e não tem que... Você faz tudo, bicho. Servidor de e-mail, web, banco de dados. Tem que falar com o DBA. O DBA não aparece, o DBA não quer. É aquele inferno. O DBA não atualiza, o banco de dados é inviolável, você não... É um inferno. Então, você tem esses empecilhos que atrapalham o projeto, né? O time todo tem que entender o projeto e, além disso, você tem que ter alguém alocado para tratar do CIEM. Como você tem que ter uma pessoa alocada para o seu IDS, para o seu firewall, para o seu servidor, você tem que ter uma pessoa que conheça a ferramenta. Esse é assim, o que eu venho até encontrando eu quero instalar o CIEM aqui, ótimo, a gente já fez a instalação e largou lá, o cara não quis fazer, só quer dizer que tem. Aí ele fala, não, eu tenho um CIEM. Já recebeu algum alerta? Veja bem, como é que configura o alerta? Dessa forma aí. Mas é isso mesmo. O projeto não é rápido. Muito bem, mais alguns comentários? Temos 3 minutos. Não? Mais ninguém? Então vamos agradecer, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado.